Saudações, queridos. Vamos de live. Amém, meu irmão. Amém, irmão Jailson. Só alegria. Bom, eu vou chamar aqui meu querido irmão. E o aviãozinho para as pessoas, para elas poderem entrar e participar. Amém, paz Deus no mar. Só glória. John, se você estiver me ouvindo, alfoneteria aí, Mateus. Eu já mandei o convite, John. Já enviei o convite. Já está convidado aí, mas eu convido novamente, só um momento. Ele está convidado, inclusive o convite está ativo aí. Você não está conseguindo visualizar o convite, é isso? Não está aparecendo aí para você? Queridos, hoje sobre as diferenças comprovadamente científicas sobre os cônjuges. Eu sou casado há 23 anos, sou pai de 4 filhos e eu também disse que não pôde participar. Ô John, envia você então a solicitação, vê se ela aparece para mim aqui, porque eu te enviei e expirou o convite e você não conseguiu entrar. Entra aí e tenta você mesmo me enviar o convite. Peço às pessoas que avisem os demais. O tema é de altíssima importância, de relevância. Eu tenho certeza que você vai ser impactado positivamente com o conteúdo que nós vamos transmitir aqui. Deveria ter feito um anúncio, avisado as pessoas. Bom, na minha região tá chovendo bastante aqui em Sorocaba, então não dá para fazer muita coisa. Vamos de live. Quem não está na igreja, congregando uma hora dessa, independente da igreja que você frequente, aproveita aí o conteúdo que é muito bom. John, envia o convite para mim se você não está conseguindo. Fala comigo aqui pelo WhatsApp, está aberto no meu notebook aqui ao lado. Tá? Se você não consegue, pode enviar para mim, por gentileza, o que é que está acontecendo aí. Se você quer que eu envie novamente o convite ou você vai tentar me enviar a solicitação. Bom, queridos, eu passei um processo difícil também no meu casamento, como eu disse, tenho 23 anos de casado e quase há 25 anos conheço essa que é a minha esposa. Ela é perfeita? Não, e eu, muito menos. Então, com muita dificuldade, nós decidimos manter o casamento, mas eu falhei bastante, ela falhou bastante também. E eu li a Bíblia 18 vezes. A 18ª eu reli essas escrituras, mas buscando nela orientações sobre o casamento, sobre o matrimônio. John, eu vou enviar novamente no Restauração. Estou enviando no Restauração. Veja lá se... Aí, ó. Convite enviado. Deu certo aí, meu cara? Brother, deu certo. Pronto. Estamos aqui. Show de bola. Bom, John, eu estava falando para o pessoal aqui sobre casamento, sobre a minha jornada sobre casamento e também das dificuldades enfrentadas e dos desafios e obstáculos que Deus nos ajudou a clarificar, né? Olhando para as Escrituras e vencendo esses obstáculos, fazendo acontecer. Porém, uma das ferramentas que contribuiu fortemente para o relacionamento funcionar é a questão do perfil comportamental, né? A análise de perfil comportamental, a identificação da tendência genética de cada indivíduo, né? A Bíblia mesmo tem os personagens, né? O John até tem uma lista aí, não sei se ele consegue acessar enquanto falamos, mas se você quiser deixar no pente mais para frente aí. Edu, irmão, você passou para hoje, pode nos ajudar. Irmã Elisângela, ficou um pouco confuso aqui. Irmão Edu, você passou para hoje. Tá bom, entendi. O que eu passei para hoje poder ajudar. Feito. É isso aí. Bom, esse foi um dos sentimentos que ferveu meu coração
Assim que eu comecei a retomar as rédeas do meu matrimônio e perceber que funcionava as técnicas, eu falei, cara, isso não pode ficar só comigo. Precisa ser comunicado, precisa transmitir, tem que multiplicar. E multiplicar não apenas só as pessoas que participarem do evento, ou dos treinamentos, ou dos conteúdos, né? Porque o restauração, que é onde o John está aí, está na restauração, né, John? Estou na restauração. Isso. Onde o John está aí, a restauração hoje, graças a Deus, deu start a uma operação e vai começar a fazer com que chegue a mais pessoas, né? Então, graças a Deus, Deus tem tomado alguns caminhos e as coisas estão se encaixando. Então, independente das pessoas gostarem do projeto ou não gostarem do projeto, ele vai crescer. É inevitável, porque Deus está nele, né? E onde Deus está, não existe oposição nem opositor. O Senhor só vai e quem entrar na frente, infelizmente, não consegue resistir. Então, todos aqueles que não torceram para o crescimento, né? Eles vão ter que ver o crescimento, não meu, nem do John, mas do projeto e do impacto positivo que acontece na vida das pessoas. Com relação, eu e o John, a gente se formou em analista de perfil comportamental, da teoria DISC, tipos psicológicos, teoria de valores e múltiplas inteligências. Então nós entendemos como funciona o ser humano e primeiro a gente passou a nos entender, ver quais eram as nossas limitações e identificamos os nossos comportamentos, como ele já é pré-programado a partir de uma tendência genética comportamental. Eu posso mudar, alterar alguma coisa, não no perfil, mas nos valores. Consigo puxar comportamento a partir de valores, se eu der um toque em um, baixar o outro, eu consigo mudar alguma coisa. Porém, o meu comportamento vai ser sempre inclinado a agir daquela forma. Quando eu olhei isso, olhei para minha esposa e falei, cara, tá aqui. Então, até a gente já deixou aqui alguma coisa no pente, para vocês entenderem, vocês não têm noção. Se você abordar uma pessoa a partir do conhecimento do perfil comportamental, você tem entrada no coração e na mente daquela pessoa de outra maneira. E se você continuar usando as suas técnicas, que é a partir de quem você é, por exemplo, eu tenho um índice de dominância mais alto, então eu sempre quero fazer alguém fazer algo provocando a pessoa no bom sentido, né? Desafiando a pessoa no bom sentido. E a pessoa que tem estabilidade alta, que tem conformidade alta, eu posso desafiar o resto da minha vida, ele nunca vai fazer, porque ele não reage a desafio, né? Então eu preciso formular uma outra abordagem. E é isso que eu e o John hoje viemos falar. John, passa a palavra para você, meu irmão. Bom, agradecer a presença de cada um de vocês e de fato, a análise de perfil comportamental. Primeiro eu queria só fazer uma pergunta. Você falou pro pessoal aí, você já leu a Bíblia alguma vez ou não? Eu li, falei para eles que eu li 18 vezes. A 18ª foi para entender o casamento. Eu acho que 18 vezes dá para você ter uma noção, né? Então, tudo que... Exatamente isso, dá para ter uma noção. E não é hipocrisia nem sarcasmo. É a realidade. Dá para ter uma noção, unicamente uma noção. É isso aí. E assim, e quando nós começamos a fazer, lá desde a análise, desde a formação, é muito impactante o quanto facilita o relacionamento entre as pessoas. O quanto você conhece das pessoas de forma muito mais fácil. Às vezes relacionamentos que para você tá ruim é um simples detalhe de perfil comportamental. Grande parte das vezes, e vocês que vão nos assistir aqui vão perceber que existem detalhes que você consegue consertar muito facilmente só entendendo como a outra pessoa é. Às vezes, estamos conversando aqui e tal, e a gente vai e conversa com amigos, conversa com pessoas, que um detalhezinho que você fala já arruma o relacionamento dele de uma forma absurda. Porque é muito importante nós conhecermos o perfil da outra pessoa. E o que nós, às vezes, achamos que é ruim, que é um problema, ou que às vezes a pessoa está nos provocando, é só um perfil comportamental. É só uma diferença de perfil que nós não compreendemos, e quando você compreende, parece que esclarece a sua mente de tal maneira que fica muito mais fácil de lidar. É muito mais fácil. Não é pouco mais fácil, não. Desenrola bastante, né, John? Destrava muitas situações, né? Por exemplo, dentro do análise de perfil comportamental, vou dar um exemplo aqui. Alguém aqui é casado, está conosco, acena aí, ou manda um coraçãozinho. Quem são os casados que estão conosco? Tem pouquinhas pessoas, 26.
porém vocês não têm noção do que é relevante, né? Saber desse conceito. Por exemplo, existe comportamento de introversão e extroversão. Exemplo, eu tenho o índice mais alto de introversão, porém é um tanto quanto equilibrado. Eu consigo estar presente nas confraternizações, me relacionando com as pessoas, porém a minha bateria social ela ria muito antes da minha esposa. A minha esposa tem extroversão muito mais alta do que a minha. Bom, enquanto eu não sabia disso e ela também não, gerava um certo conflito, um certo atrito, por assim dizer. Vou dar um exemplo aqui, vocês que estão comigo, quantos de nós casados saem para um evento social, independente do evento social, e uma parte do cônjuge tem prazer de ficar ali, se relacionando, rindo, conversando, interagindo, falando alto e brincando e colocando a mão no ombro e todo aquele calor humano, aquela interação calorosa. Já o outro não consegue se conectar tanto, ou se conecta por algum tempo, 1 hora, 2 no máximo, que ele está ali naquele evento social. Pode ser um casamento, uma festa no meio da igreja, ou qualquer outra coisa, um churrasco de fim de tarde na casa da família. E ali o teu social vai arriando, você já vai ficando indisposto, não consegue se conectar e você quer ir embora, está cansado, quer ir embora. Porém a outra pessoa quer muito ficar, e aí começa aquele negócio, vamos embora, não, vou ficar mais um pouco, vamos embora, não, vai ficar mais um pouco. Bom, o que acontece? Geralmente isso dá confusão. A pessoa que está indisposta, ela começa a ver a vida a partir da indisposição. Veja bem, queridos, quem aqui nunca se olhou no espelho um dia e se viu mais bonito naquele dia, e teve um outro dia que se olhou a tua mesma cara no mesmo espelho e se achou mais feio? O que é isso? Você está ficando louco? Não. São os níveis emocionais. O dia que você está melhor emocionalmente falando, a vida fica mais bela. O dia que você estiver introvertido, magoado, chateado, ressentido com alguma coisa, você vai olhar o todo, vai ficar um pouco mais feio. Quer mais uma? Tem uma análise global do mercado financeiro. Não estou falando de emoções apenas, do mercado financeiro. Eu vivo estudando, o John também, consumindo conteúdos que pautem, defendem e dão créditos ao que nós falamos e trabalhamos. O mercado financeiro, John e amigos que estão aqui, ele tem uma tendência, né, da região de ter entradas mais ousadas e dar crescimento, né, a subir a bolsa do lugar, né, independente da bolsa que for, subir em dias mais ensolarados, um dia mais bonito. Dá ao operador de trader ou de qualquer outra operação financeira que envolva isso, o mercado financeiro, entradas mais ousadas, ou seja, o mercado aquece positivamente. Em dias mais chuvosos, cinzentos, as entradas são mais tímidas. Isso não sou eu que estou falando, isso é um artigo do mercado financeiro, certo? Por quê? Será que o cara, quando levanta, John, o operador, né, ou o cara que está no mercado financeiro, o trader independente, ele levanta, vê o dia nublado e diz, hoje eu vou investir menos, hoje as minhas entradas serão mais cautelosas. Não, ele nem sabe o que aconteceu, mas o externo mexe com ele interiormente e ele fica mudado, sem saber, porque está ligado ao emocional. Bom, quando eu estou em um ambiente que a minha extroversão já acabou, o meu saldo de extroversão já acabou, eu começo a ficar apático, desinteressado, começo a ficar irritadiço, começo a ficar com evitação e não se interagir mais com as pessoas. As pessoas notam, nossa, o cara estava falando até agora, mudou, esse cara deve ser bipolar. Não é bipolaridade, não estou dizendo que não tem esse problema, mas não é o caso. É só a bateria social que arriou. Então o casal não se entende, volta para casa, volta discutindo. Pô, pra que ficar? Você é a primeira que chega, a última que sai, ou você é o primeiro que chega, o último que sai, e conversa com todo mundo e ri pra todo mundo. Cara, tô cansado, quero ir embora pra casa. Nossa, mas também é um antissocial. Caramba, sai um pouquinho, você já não aguenta ficar com as pessoas, começa a ficar olhando feio pra todo mundo, com essa carranca, tá de mal com a vida, pelo amor de Deus, muda um pouco. E aí fica essas brigas. Essas brigas é natural em quase todo mundo. Só é um detalhe, né, John? Um pequeno detalhe, as pessoas não sabem a diferença de extroversão e introversão. Quando eu faço análise de perfil comportamental com pessoas igual eu e o John e outros que são analista comportamental, eu identifico qual é o teor de intensidade da minha extroversão e da minha introversão. Sabendo disso, eu tenho uma previsibilidade para gerenciar meu casamento e evitar esse tipo de atrito. Como que eu faço? Se a minha introversão é maior do que a da minha esposa,
esposa, ou seja, a minha extroversão é menor, o dela é maior, então ela gostaria de ficar 4 horas em uma festa e 4 horas em um evento social. E eu digo para ela, eu não aguento as 4 horas. Ela, sabendo do meu problema, sabendo que eu não tenho condições, vamos fazer ao meio. Eu gostaria de ficar 1 hora só, ela quer ficar 4. Como é que a gente resolve, John? Ela fica 2 e ela fica 1 a menos, ou 1h30 a menos, e eu fico 1 a mais. Tá certo? Negociamos um meio termo, aonde não vai faltar para ela, mas ela vai ceder para mim, aonde não vai faltar para ela, mas eu vou ceder para ela. Então o que que é? É o acordo antecipado, um movimento antecipatório para organizar o nosso matrimônio. Só estou falando do tipo psicológico e de um componente, tá? Não estou falando nem de intuição, pensamento, nada. Estou falando unicamente de extroversão e introversão. E o relatório que nós damos de evolutiva, e esse assunto nós vamos tratar na mentoria que nós estamos abrindo para a segunda semana de fevereiro. Então eu convido vocês, se vocês têm interesse, manda no meu direct, o direct do John pode ser, ou no palestra, dizendo eu quero participar, o nome e o teu telefone que nós entramos em contato. Essa mentoria online ela vai acontecer na plataforma do Zoom, onde eu e o John vamos ministrar esse curso. O curso é altamente impactante, transformador, vai transferir para vocês recursos 100% aplicáveis na vida prática, conjugal, familiar, de pai, de mãe e também para empresários. Entender o teu grupo de colaboradores e como identificar, de alguma forma, alguma tendência comportamental e como aplicar a organização. Nós trabalhamos com isso, mas a mentoria vai te pegar pela mão e te catapultar para alta performance nos teus pilares da vida. Então só esse ponto, tá? E de novo, ó, isso só dentro dos tipos psicológicos. John, você está com alguma coisa aberta aí? Se tiver, você pode deixar sobre os tipos psicológicos, só para explicar quais são as outras coisas, quais são a teoria de valores, quais são as múltiplas inteligências e quais são os tipos de perfil comportamental, que é os 4. Você quer falar sobre isso? Tá no pente? Ó, na verdade, eu gostaria de falar assim, e cada detalhe para vocês entenderem um pouco do que são esses detalhes, né? Eu fui fazer uma visita na casa de 2 amigos, e um casal muito lindo, assim, eles têm uma união muito bacana, só que toda vez que ela falava, para ele, ela estava falando com uma ordem de direcionamento. E ele, um cara muito mais calmo, depois nós vamos falar de cada detalhe, de cada perfil. Por exemplo, ela tem um perfil muito parecido com o do Eduardo, ela é uma dominante nata e ele é um estável. O estável é um cara muito paciente, aqueles pessoa mais calma, mais tranquila. Então, às vezes, faltava paciência nela quando ela falava. Ao falar com ele e ele manter aquela postura, faltava paciência nela. Um pequeno detalhe de ajuste, quando eu olhei para ele, eu falei assim, mas você está falando com um estável. Esse é o perfil dele. Se você falar com mais calma, entendendo quem ele é, vai ficar muito mais fácil. Passou uma semana, ela me ligou e falou assim, Jonathan, meu casamento mudou. Meu relacionamento é outro. Eu entendi que se eu falar com mais calma, se eu falar pensando no que ele vai entender, vai ser muito mais fácil para mim. Porque o dominante, ele tem essa característica. Ele fala para direcionar, ele fala para comandar. Então, todo dominante é assim. Normalmente, ele tem essa tendência de perfil comportamental. Para vocês entenderem como um detalhezinho, às vezes, importa. Às vezes, faz toda a diferença. E se um compreende o melhor do outro, fica muito mais fácil. Nós tivemos uma história, inclusive, quando nós estávamos fazendo análise de perfil comportamental, aquela que estava dando treinamento para nós, estava nos contando que ela foi ao shopping com o esposo e ele foi comprar um celular e ela saiu para resolver outra coisa. E quando ela saiu para resolver outra coisa, ele ficou ali com o vendedor e ele ficou ali negociando, conversando, até que ela demorou muito tempo e ele só queria comprar um celular. Quando ela chega na loja, e ele, falando com o vendedor, olhou para ela com um olhar desesperado, porque ele não conseguia se desvencilhar do vendedor. E ele começou a empurrar nele fone de ouvido, carregador, capinha, e começou a empurrar um monte de coisa, e ele desesperado, mas ele não conseguia falar, porque o perfil dele é natural de quem não entra em combate, de quem não fala, de quem não direciona a palavra. Ele, olhando para ela, fez um pedido e ela, como entende o perfil dele,
E ele, como entende o perfil dela, ela já chegou, olhou para o vendedor e falou assim, amigo, ele só quer o celular. Deixa ele em paz. Como quem quer dizer, agora eu assumo. Ele soltou o pitbull dele, ela resolveu o problema naquele momento porque ela tem esse perfil. Então, o fato de você conhecer o perfil do outro facilita tudo, ajeita, agiliza e fica muito mais fácil. A teoria de valores, o tipo psicológico, a questão da extroversão que o Du falou é muito importante. Você saber, conhecer, entender se o outro gosta, se não gosta, como gosta. E às vezes ele não tem condição de falar muito. E só de você conhecer já facilita demais. É muito importante saber sobre essas coisas. E a teoria de valores, o quanto ela domina, o quanto ela coordena. Às vezes na nossa mudança, seu perfil comportamental ele não muda. Seu perfil comportamental ele vai ser sempre o mesmo. Porém, os valores em que você coloca na vida, os valores que coordenam esse perfil, ele é extremamente trabalhável. A gente consegue mudar ele. E isso faz com que os seus perfis possam ser amenizados e a coisa começa a melhorar. E é por aí que a gente começa a trabalhar, né, Edu? Exatamente. Por exemplo, o exemplo que o John falou aí, né? Da irmã, que é dominante, o esposo, que é aparentemente conforme não, estável, até porque nós não definimos a pessoa, o que ela é, enquanto nós não fazemos a análise, tá? A gente não olha para a pessoa e define, a gente percebe algumas tendências, porém pode estar a partir também do que o John acabou de mensurar, que é a questão da teoria de valores. Vou dar um exemplo. Teoria de valores, que é vamos falar de um valor econômico. O valor econômico, quando é altíssimo, tá? E isso aqui a gente analisa dentro de um gráfico, de uma tabela, quando é altíssimo, puxa comportamento. O que é? Esse cara ele é orientado a custo-benefício. Essa pessoa é orientada a custo-benefício. Desperdício para ele é gritante, dói na alma dele. Então ele vê a mulher, ou o próprio marido, ou a criança arrastando aquele monte de comida fora, porque quis comer e não comeu inteiro, chuveiro ligado, luz à toa ligada, ou vai comprar alguma coisa, ele tem um viés sempre do custo-benefício, custo-benefício. Então você fala que ele é muito mesquinho. Pode parecer, se ele não tiver um equilíbrio emocional, ele pode de fato agir dessa forma. Quem não tem conhecimento desse, acontece aquele episódio que no mesmo evento que eu e o John, na verdade, o treinamento, o curso que fizemos, né, da formação, a ministrante nos explicou. Olha para vocês verem, um casal, então vamos falar sobre casal aqui. Casado há 25 anos, bodas de prata. Bodas de prata? Bodas de ouro é 50, né? Bodas de prata. Aí a esposa tinha um desejo de ir para Paris. Qual que era o desejo dela? Ir para Paris, no Rio, é Rio Pisa que fala isso? Tô errado. É isso, né? Eu acho que se não fosse, vocês me é Rio Sena, né? Paris é Rio Sena. Escreve o nome do Rio de Paris aí para mim. Quem está comigo, quem está nos assistindo e sabe o nome do Rio de Paris, escreve aí no comentário qual é o nome do Rio de Paris, porque eu sou ainda, tá? Não pude ir para Paris, mas já fui até Aparecida do Norte aqui, mas Paris eu vou. Vamos lá. A mulher tinha o desejo de ir para Paris. Ela queria ir para um bistrozinho ali, numa varandinha bem romântica, tomar uma taça de champanhe com um morango gelado dentro. É o que ela tinha de ideal, né? Mulher, valor estético altíssimo, né? Gostaria de viver essa experiência. O valor estético, o que é? A pessoa quer viver e experienciar o momento, tirar o máximo daquilo, o máximo de sensação. É o famoso pessoa que gosta de ir num evento artístico, gosta de sentar em um ambiente, curtir a música ambiente, gosta de sentar à beira de um lago, ver o cisne nadando ali, né? Gosta desses ambientes, essas coisas. Não só isso, tá? Vamos lá. O marido com valor econômico lá em cima e ela com valor estético lá em cima. Aí aquilo que a gente sempre ensina aqui no Restauração, e vocês, quem participar do evento Restauração, que acontece dia 24 agora de fevereiro, também manda aqui. Você não sabe o que está acontecendo, quer participar, quer estar junto com a gente presencialmente. E olha, o evento Restauração por enquanto, é a menina dos olhos do negócio. É absurdo o que Deus faz naquele lugar. Ótimo, vamos lá. Aí chegou lá em Paris, o cara alugou um hotelzinho, colocou a esposa dele. No outro dia ele sabia, né? Ela quer ir para frente do rio, barzinho, varandinha, champanhe e tal, beleza. Vou realizar o sonho da minha boneca. Beleza, 25 anos de casado, eu sou o cara. Ele desceu, enquanto ela se arrumava no hotel, entrou num lugar, comprou umas coisas e voltou.
Aí pegou a mulher pela mão e foram lá pro rio. E lá tem como se fosse para caminhar ao lado do rio, assim, né? E caminhando com ela, falou: nossa, eu vou para um barzinho e tal. Daqui a pouco ele puxa ela para um banco, esse banco que mendigo dorme, esse banco que pombo caga, aquele banco ali que tá ali na praça, na frente do rio. Ele estava com um saquinho de papelão na mão, ela ficou olhando pro saquinho de papelão, ele sacou uma garrafinha desse tamanhozinho assim, com um pouquinho de champanhe, garrafinha pequena de champanhe, um saquinho de morango, um copinho de plástico, sacou o morango lá dentro e virou a champanhe e falou: Tó, tá aqui realizado o teu sonho. A mulher queria esse divórcio na hora, botou cuspindo marimbondo, odiou aquilo lá, teve uma crise. Por quê? Para ele, estar em Paris, tomar um champanhe com morango, para ele era normal se fosse aquilo, porque é como ele enxerga a vida. A teoria de valores é, se o valor está lá em cima, no significativo, ele é de fato, né? Ele puxa comportamento. Vamos lá, eu vou até pegar isso aqui, ó. Se ele E é importante dizer, né, Du, que assim, na cabeça dele, ele estava fazendo o melhor. O fato cabeça dele, sim, de não conhecer, de não saber, por isso a importância do relatório. Por isso a importância de nós analisarmos de fato, de saber, de fazer o relatório, de dar a devolutiva, de conhecer. Porque para ele estava fazendo melhor, para ele estava fazendo top. E é muito bom você estar em Paris, é maravilhoso. Só que um tem uma expectativa, outro tem outra, por conta dos valores que cada um tem. Exatamente. Para ele estava sendo o herói, mano, o máximo, o maridão. Ele estava emplacando um gol de trivela, de placa, ó, tô arrebentando. Depois dessa, a gata vai ficar mais chonada mesmo. E a mulher virou o dragão, virou o Janho de braba, né, com a reação do marido. E eles voltaram em voos separados. Isso magoou tanto, porque quem tem valor estético altíssimo, ele se ofende quando você não reconhece que ela precisa, ou que ele precisa disso. Tanto é que quando a pessoa tem valor econômico alto e você desperdiça as coisas da casa, ele se sente ferido. É sério, quem aqui é pai ou a mulher, geralmente é mais o marido, mas tem mulheres também que têm valor econômico alto. Pega a visão, você vê desperdício na casa, você que comprou, lutou, colocou na mesa e estão jogando, estão desperdiçando, estão estragando. Você se sente ofendido, parece que é um tapa na tua cara, porque, poxa, não estão considerando o meu esforço, tanto que eu ralo para entregar isso aqui, se sente ferido. Para os outros que não têm valor econômico alto, eles não estão entendendo que está te machucando. Não tô passando a mão na cabeça de quem desperdiça. Estou só dizendo, eles não percebem o quanto te fere. Errado é, desperdiçar é errado. Porém, não sabe o quanto te fere, o quanto te machuca. Assim, nesse exemplo que eu dei, parece que foi uma reação exagerada da mulher. Nossa, pô, ela estava em Paris com o marido, só porque ele deu no copinho, ela pediu divórcio. Não, é porque quando está no significativo, está muito alto o valor, e o relatório nos dá essa devolutiva, puxa comportamento. Puxa comportamento, a pessoa é norteada por isso. Então, o Restauração, que é a palestra que eu convido vocês a participar dia 24, tem pessoas aqui que eu vi que já participaram, tá? Porém, o convite é feito da seguinte forma: o Palestra Restauração, ele foi não reformulado, mas ele foi ampliado, a base científica e a base bíblica. Então, abarcou-se mais coisas. E uma das coisas que nós vamos tratar com profundidade é a questão, né, do perfil comportamental também. Por quê? Quando eu faço hoje, o John trabalha comigo, mas nessa finalidade é eu quem trabalho, que é mentorando casais. Não que o John não tenha capacidade, mas ele já sofreu um divórcio. Então, por essa questão, ele não entra. É só por essa questão de moral e de ética mesmo, tá? Não é por questão de capacidade. Mas vamos lá. Quando eu vou mentorar as pessoas, que é o casal que vem mentorar, eu insisto demais em fazer o relatório. Por quê? A análise de perfil comportamental, primeiro, me dá compreensão de quem são ambos. Segundo, eu dou a devolutiva com o casal junto aqui, eu na tela, eles do outro lado, e em real time vai acompanhando o relatório, que eu envio o PDF para eles, eles vão acompanhando o relatório.
E só a devolutiva já soluciona de 40% a 50% do problema conjugal. É impressionante, porque aí a pessoa começa, meu Deus, é isso, então é isso. Então é a tendência, é comportamento, começa a se ver. E eu estou dando a devolutiva, eles estão pondo a mão no rosto, falando, meu Deus, você sabe mais de mim do que eu. Realmente eu ajo assim. Tem coisa que eu nem percebi, eu ajo assim no automático, né? Por impulso, por estímulo, qualquer coisa, eu reajo dessa forma. E eu não sabia que eu era isso. E aparece para nós não só o perfil natural, mas também o adaptado, porque às vezes os meios que a pessoa está vivendo está exigindo, cobrando mudança. Só que a adaptação leva a um estresse emocional, né? Você estica o elástico até o fim e acaba ficando intolerante para as demais situações. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, John, para as pessoas entenderem, já gera uma solução. Bom, digamos que eu tenho baixa extroversão, e eu saio de manhãzinha, trabalho o dia todo, chego no final do dia aqui em casa. E como eu trabalho com pessoas, eu preciso estar falando, relacionando. Então, beleza, falei o dia inteiro. Minha bateria social arriou, colou as placas. Não pega nem no tranco. Beleza, eu venho para casa daquele jeito. Eu cheguei aqui, a minha esposa é influente altíssima. Ela fala até para os cotovelos, mas fala. Ela gosta de falar, de comunicar, de rir, de brincar. É uma pessoa muito alegre. Ótimo. Então, ela fica aqui dentro de casa, cuidando dos filhos, né? Atarefada, casa grande, muito trabalho. Quando eu chego, ela quer o quê? Conversar. E eu tô com a bateria riada. Fez sentido para vocês? Aí eu quero um pouquinho de quarto, silêncio, despressurização da minha mente, para eu rebobinar, reenergizar. E eu quero vir para o quarto dar uma silenciada. Ela, quando não tinha compreensão disso, ela entendia o quê? Que eu estava rejeitando ela, desprezando ela, que eu não queria estar com ela, que tinha outra pessoa no negócio, estava pensando em outra mulher, e virava um fundúncio. Por que virava isso? Porque ela não entendia nem eu. E nem eu sabia por que eu estava daquele jeito. E ela não sabia porque eu estava me comportando daquele jeito. Tem dia que você está tão alegre, tem dia que você está desse jeito, você é bipolar. Né? Nas nossas brigas, quando pegava calor, já falava, você é bipolar, você não tem uma que está de um jeito, outra está de outro. Por quê? Que ela não sabia. Agora, quando ela sabe, eu chego em casa, ela percebe. E aí, amor, como é que foi seu dia? Eu falo, o dia foi cheio. Ela fala, vai lá pro quarto ficar um pouquinho, toma um banho, dá uma relaxada, depois a gente conversa. Porque ela já tem previsibilidade do meu comportamento. Pegou a visão da coisa? Fez sentido para vocês? Quem quer aqui conosco, tá? Não quero participar do evento Restauração, não quero participar da mentoria que é o projeto Bases que vai acontecer. Eu gostaria, não quero ser mentorado pelo irmão Eduardo nem pelo Jonathan, mas eu queria fazer essa análise de perfil comportamental. Eu tenho que ir aí presente com você? Não. Você pode estar até em outro país, eu envio via e-mail para você. Você recebe isso, responde o questionário, envia para as pessoas de 3 círculos diferentes, social, familiar e profissional. Essas pessoas, no mínimo 2 em cada, mas interessante que fosse de 5 a 6, vão dizer o que é você segundo a ótica deles e o que eles gostariam que você fosse em cada círculo, além de saber quem você é, como você está adaptando, quais são os seus estresses, quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos a desenvolver, qual é o teu tipo psicológico, vai gerar previsibilidade, qual é a teoria de valores que você está encaixado, quais valores puxa comportamento. Ainda, além disso, você vai saber como as pessoas te veem, como as pessoas gostariam que você fosse, certo? Você vai gerir isso no casamento, no social, no profissional, com os teus filhos, porque só a devolutiva vai te dar uma clareza para você saber se tem mais de um filho. Eu tenho 4. Cada um tem um perfil comportamental aqui em casa. Eu tenho que me modular para abordar cada um de uma maneira diferente, senão não exerço influência nem persuasão. Pegou a visão disso, o tanto que é forte o negócio? Depois disso, eu quero voltar, antes de passar a palavra para o John. Olha, só isso aqui, para vocês pegar a visão. O John falou da esposa, que é dominante, e do marido, que tem estabilidade, só de uma análise de olho, análise fria que o John fez. Você não fez análise técnica, não, né? Não, só de olhar mesmo. Show. Olha aqui, pessoas, queridos irmãos e irmãs, independente da placa de igreja que vocês for, é meu irmão e minha irmã. Vamos lá, ó. Ao comunicar-se com o estável, esforce para ser gentil, simpático, busque construir uma relação de confiança, demonstrando um interesse genuíno na pessoa. Demonstre paciência com a sua
hesitação. Por quê? Porque o estável, ele hesita, ele demora. O tempo de resposta dele é demorado. Aí você fala, que pessoa lenta. O dominante, ele estoura a tampa da panela de conversar com o estável. Porque ele tem velocidade, o dominante é orientado a resultado, a execução. Ele quer para ontem. Ele quer para ontem. E a pessoa que é estável, não, para hoje não tem, nem para amanhã. Precisa de uma semana para tomar essa decisão. Você fica doido. É casal, você não se entende. Você começa a chamar ela de lerda, ele de lerdo. E não é sobre lerdeza, é sobre perfil comportamental. Vocês entenderam a necessidade? O John escolheu esse tema hoje, é um tema muito profundo, que faz total sentido. Olha, o meu casamento, eu resolvi com Bíblia? Sim, mas eu dei upgrade com perfil comportamental? Aí sim, é o que eu estou te falando. Eu resolvi com Bíblia? Sim, mas quando eu acessei isso aqui, eu dei um upgrade. O meu casamento subiu, mas subiu muito de nível. E eu estou convidando vocês, por exemplo, quem falou que isso é muito sério, quem que escreveu aqui, ó? Kátia Nascimento. Isso, irmã Kátia Nascimento. É seríssimo, não é pouco sério, é muito sério. Quantas pessoas de vocês que estão aqui estão sofrendo nos nossos relacionamentos? E às vezes, principalmente as mulheres são muito mais a favor de uma terapia de casal. Os homens são muito mais resistentes. É igual a mulher, vai muito mais para o médico, o homem não quer ir para o médico. É meio que natural esse comportamento masculino. Porém, você não consegue convencer o maridão de fazer uma terapia, e olha, é 100% sigilosa, e eu já estou com um monte de case de sucesso para a honra e glória de Deus, porque não posso tirar o mérito, porque o mérito é dele, ele me preparou as formações, ele me fez ler a Bíblia, o Espírito dele me guiou, então a honra e mérito é dele. Estou me esforçando? Sim, eu saio da cadeira e vou para cima, o John também vai. Porém, o resultado tem sido muito positivo. Então, olha, nós temos algumas coisas que estão aumentando. Primeiro, temos o Palestra Restauração. Estamos no finalzinho do segundo lote. Já está limitado, já estão terminando as cadeiras. É limitado as vagas. Não percam a oportunidade. Tem tempo para você se programar. É dia 24, num sábado à tarde. Dá para ir. Tem gente vindo do Mato Grosso, tem gente vindo do Paraná, tem gente vindo de longe. Já veio gente de Minas, já veio gente do Rio de Janeiro, já veio gente de longe para cá. Dá para vir. Quem quer, faz. Quem não quer, vai sempre inventar uma desculpa. Assim, nossa, as pessoas que vieram. John, o último Restauração, o John participou inteirinho. Tinha um casal lá de altíssimo nível financeiro e cultural. Cristão também. Mente 100% aberta. Vieram mais por conformidade de um convite, não por interesse deles, mas vieram. Mal não vai fazer, de alguma forma vai agregar. Participaram. Quando terminou, eles falaram, eu preciso falar com você. Vieram os dois. Eu não imaginava o tanto que eu precisava. Eu tinha certeza que de casamento, se eu não soubesse tudo, eu sabia pelo menos o suficiente para fazer dar certo. Quando eu participei desse evento, eu vi que eu não sabia de nada. Irmão, gratidão e tal, aquela alegria. Isso eu estou falando de pessoas de alto nível cultural que vivem bem e não são imaturos. São pessoas já na casa dos 50 anos. Não estou falando de quem está começando a vida e não sabia nada. Estou falando de pessoas que já criaram os seus filhos e tomaram um choque muito forte. Então não é sobre o que eu e o John está fazendo. É sobre o que Deus está fazendo lá. Ah, é culto? Não, não é culto. É uma imersão profunda sobre relacionamento. E nós vamos introduzir, já está introduzido, este tema para trazer para você o conceito mais amplo e te oferecer algumas oportunidades que só acontecem dentro do Restauração. Então, seria isso aqui a minha contribuição para vocês, que eu agradeço aí a participação. John, onde você quer tocar, a palavra é tua, meu irmão. Eu gostaria de falar agora um pouco sobre a questão da adaptação, que o Du falou, é muito importante. Às vezes, o seu estresse, sofrimento, é simplesmente por conta de você viver na adaptação. É você estar na adaptação. Por exemplo, nós assistimos lá no treinamento um pouco do filme sobre a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Ela era extremamente conforme e ela teve que viver sob um personagem, ela teve que viver sob a perspectiva de uma mulher que comandava, que coordenava, que dominava tudo. Então ela viveu dentro daquele personagem durante muito tempo e ela não conseguiu voltar. E ela,
acabou pagando um preço altíssimo por não compreender de perfil comportamental, porque ela precisou ser alguém que ela não era durante toda a história da vida. Quando foi passando o tempo, ela simplesmente perdeu a memória. Ela não sabia mais quem era, ela perdeu a memória e ela morreu de uma forma bastante lamentável por viver com o elástico esticado durante muito tempo. Outros artistas acabaram tirando a própria vida porque durante o processo de tempo tiveram que ser pessoas que elas não eram. E o quanto isso atrapalha a sua vida, o quanto isso faz você sofrer, o quanto isso, se você não compreende de perfil comportamental, vai te trazer doenças, vai te trazer feridas, e você vai viver sob uma dor terrível por não conseguir compreender que você só está sob um perfil que não é seu. Às vezes você está numa função na empresa que é completamente diferente. Às vezes você sente que ali não é o teu lugar. Por muitas vezes nós estamos em um ambiente que nós não compreendemos por que nós não gostamos daquilo, por que aquilo não nos faz feliz, nós acordamos de forma mal, ruim, falando, eu não quero ir para aquele lugar. É porque você está exercendo uma função, você está sob um perfil que não é o seu. E aí quando você chega em casa, se você não souber trabalhar com o seu perfil, você desconta na sua família. E aí acaba ficando tão difícil o serviço quanto em casa. Você vive uma vida debaixo de uma dor que você não consegue suportar e nem trabalhar por um simples detalhe de viver com um perfil que não é o seu, numa adaptação. E aí quando nós fazemos esse trabalho, quando nós colocamos para você qual é o seu perfil, o que é que você está fazendo e o que você precisa fazer para lidar com ele, fica muito mais fácil. Você entende a sua habilidade, você entende aonde você é melhor, você entende o que é que você pode contribuir com mais facilidade. Existem empresas, existem pessoas que podem contribuir acima dos limites por conta do padrão dele. Eu acabei de fazer uma análise de perfil para uma empresa, um DNA empresarial, e aonde nós identificamos que tinha uma funcionária que ela estava completamente distante do lugar que ela poderia performar mais. Quando o gerente dela, quando o dono da empresa chegou para falar com ela e falou, olha, você está feliz? Ela já começou a chorar. Ela já começou a chorar, já entrou em choque, falou assim, eu não aguentava mais. Eu só estava aqui por obrigação, mas eu não tinha mais força de estar aqui. Esse aqui não é o meu lugar, por questão de perfil comportamental. Quando você entende, tudo se encaixa de maneira melhor. Fica tudo mais fácil. Ô, John, você falou aí do ator, né? Eu peguei um outro aparelho aqui e eu peguei a foto do ator. Quem está assistindo nós aqui, o nome dele é Robbie Williams. Ele se suicidou, tá? Ó, vê se vocês lembram. Vou tentar tirar o brilho aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui o... Ó. Tanto o Robbie Williams... Vê se dá pra... Não tá dando, tá brilhoso, né? Tá brilhoso. Mas vamos ver se vocês conseguem. A maioria aí sabe quem é, né? É. Vou baixar o brilho aqui desse aparelho, ver se tirando o brilho ele dá menos reflexo. Veja aí se vocês conseguem. Olha lá, ó. Vocês lembram dele? Quem tá assistindo lembra desse daqui? Ó, tem mais foto dele aqui, ó, mas seria esse cara aqui, né? Então, aí, ó. Tá vendo? Esse ator aqui, qual é a história dele? Ele era autíssimo, conforme aquela pessoa mais analítica, mais planilheira, mais organizada. Ele não consegue fazer nada se não tiver organização. E tinha estabilidade também. Porém, para viver no meio artístico lá em Hollywood, ele precisou performar como um ator com altíssima influência. Ou seja, ele sai da casa dele. O que é a casa do indivíduo? Onde ele tem o perfil comportamental natural dele. Então, quando a pessoa sai disso e ele precisa se adaptar em uma empresa ou em uma situação, ele se adapta, mas ele volta, se adapta e volta. Então, ele consegue fazer essa flexibilidade. Mas quando ele precisa incorporar uma situação, que é o caso que o John trouxe da empresa que ele mentorou aí, deu a Devolutiva Clínica, para a organização de DNA comportamental, a menina estava no limite. Uma pessoa dessa, às vezes, vai ao fim, né? Colapsa e dá cabo da própria vida. Por quê? Porque ela não consegue mais lidar, porque aquelas emoções é sofrimento puro, é angústia pura, ela não é aquela pessoa. Vou dar mais um exemplo bem rapidinho para vocês entenderem.
Por exemplo, você pega um funcionário, quem tem ou quem trabalha assim, e ele tem influência altíssima. É o cara que fala, conecta com todo mundo, é a mulher que está dando risada, fala alto, brinca. Você coloca ele dentro de um cubículo fechado, uma sala fechada, e ele tem que trabalhar ali com um monte de arquivo, uma tela de computador, ele fica isolado. Aquilo é torturante para aquela pessoa. Então essa pessoa vai ficar saindo toda hora daquele ambiente para ir tomar um cafezinho, ir ao banheiro, para ver se ela encontra alguém no caminho para cumprimentar, para dar um sorriso, falar um oi, uma fofoquinha e voltar. Aquilo relaxa, porque precisa conversar com alguém. Então se derrubarem um clips por lado de fora da porta, ela abre para ver o que está acontecendo. Porque ela quer conexão, ela precisa. Já o contrário também é válido. Quando a pessoa é totalmente introvertida, que é um conforme tem o exemplo, né, John, das crianças. Eu acho que o exemplo mais forte ainda. Um pai de 2 filhos, a mãe trabalhava em horários diferentes do dele, então tinha a maioria dos dias ele que ficava com os filhos, porque ele trabalhava à noite. Então ele acordava e ia dar almoço para os 2 meninos. O primeiro mais velho comia, colocava o pratão de comida, mexia assim o prato de comida, dava para a criança comer. Aquele negócio batumado, o moleque mandava ver, não tinha problema nenhum. Fazia a mesma coisa pro outro. O outro pegava a comida, ficava olhando, não queria comer, o pai começava a brigar. Come, menino, come. O cara trabalhou à noite, estava sem paciência, não estou justificando, tá? Mas ele fazia isso. E aí o menino ia pôr na boca aquela comida toda misturada, punha na boca, dava ânsia e acabava vomitando quando o pai insistia. Moleque fresco, e não sei o quê, tem que ser homem. Quando foram perfilar, entender o processo, entenderam que o menino tinha altíssima conformidade. O menino de altíssima conformidade, ou a pessoa de altíssima conformidade, ela não consegue ficar em ambiente desorganizado. Aquilo grita, dói, irrita, estressa. Então, quando ele olhava a comida toda remexida, aquilo dava ânsia, porque o cérebro não consegue processar aquilo. Você tem que entender a profundidade do que é perfil comportamento. Não é uma coisa rasa. Ele vai nas entranhas da psique humana. É importante demais saber do que se trata, e quem tem acesso às ferramentas e aplica na vida, soluciona, eu não digo todos, mas quase todos os problemas, porque famílias são feitas por pessoas, empresas são feitas por pessoas, igrejas são feitas por pessoas. Se você não entender de pessoas, você não entende de igreja, você não entende de negócio, não entende de família, você não entende de nada. Porque tudo é feito por pessoas. Quanto mais você entender sobre pessoas e se auto-entender, o autoconhecimento te leva a um nível muito superior. Você vai estar muito à frente de muita gente, antecipando as tuas ações e prevendo o teu próprio comportamento e o comportamento das outras pessoas. Somado a isso, na nossa mentoria online, que se chama Projeto Bases, quer participar? Você não paga rodízio para 2 pessoas, o preço do Projeto Bases, tá? Você não paga rodízio para 2 pessoas. Serão 2 meses e meio de aula na plataforma Zoom. Você pode estar do outro lado do mundo, você vai receber o link. Se você vai ser aluno, vai receber alguns presentes, e nós vamos falar muito profundamente da questão aqui da análise de perfil comportamental, e vamos sortear para os nossos alunos uma análise gratuita, vai ser sorteio, e vamos dar essa devolutiva, óbvio, combinado com o aluno, dar essa devolutiva ao vivo, para todo mundo ver como funciona essa ferramenta. E vocês vão ver a profundidade. O relatório, quando nós recebemos, eu e o John, ou qualquer analista que trabalha com a mesma ferramenta, vem de 45 a 47 páginas de um único indivíduo. Nós analisamos isso aí, leva 3 dias a 1 semana para ficar pronta a análise. Não é raso, é algo muito profundo e te leva a um outro nível. Bom, vamos lá. Para encerrar da minha parte aqui, o que é? O pai estava esmagando o filho, maltratando o filho e achando que estava certo, porque funcionava com um, não funcionava com o outro. Aqui em casa, senta os 4 comer. Cada um come de um jeito diferente. Teve um dia desses aqui, eu sentei na mesa e fiquei olhando. Cada um se movimentava de um jeito, reagia de um jeito, separava a comida de um jeito. Falei, caramba, velho, são 4 filhos criados dentro da mesma casa. Tá aqui, ó, cada perfil naturalmente tem uma tendência comportamental. Ok? Olha para minha esposa, eu sou de outro jeito. São 6 pessoas dentro da mesma embarcação que reagem de maneiras diferentes. E não é só isso. Tem aqui também, olha, sobre a questão de tipos psicológicos, que eu falei um pouquinho, que é de Carl Jung. Além da extroversão e introversão, para vocês saberem de profundidade, tem intuição e sensação. Depois tem sentimento e pensamento. Então você vai chegar à forma da pessoa ver as coisas, se é a partir de sentimento ou pensamento, se é a partir de intuição ou de sensação. Então essas coisas, você vai começar a olhar para a tua esposa e falar, cara, ela vê a vida, ela enxerga as coisas a partir da sensação, e nós explicamos o que é.
Tá? Você vai entender exatamente, até porque você recebe o relatório aí, o relatório é teu, você pode abrir no teu celular e ler o quanto você quiser para entender. Então você vai saber, nossa, minha esposa, ela vê a vida e toma as decisões e organiza o cognitivo dela a partir de sensação. Eu não, eu sou a partir de intuição. Então é lógico que na mesma situação eu vou ver de um jeito, ela vai ver de outro. Sabendo disso, eu tenho a previsão. Eu entendi, você viu assim, eu vi assado. Aí você pode falar, amor, olha, do meu ponto de vista que é mais intuitivo, eu vi assim, assim, assim e assim. Aí dizer, e do meu, que é mais a questão da sensação, eu vi assim, assim. Ao invés de discordar, vocês somam. Ao invés de ter discordância, a soma, né? Que é a ideia, né, John? Quando eu entendo quem é o perfil da minha esposa, ao invés de eu atacar, eu protejo. E o que acontece? Olha aqui, ó, digamos que aqui é o marido e a mulher. A costa de cada um é onde está vulnerável, ou seja, no perfil comportamental, digamos que os pontos a desenvolver e as fraquezas é a costa. Ou seja, na costa alguém pode te agredir. Mas quando o casal sabe exatamente que um é um perfil, o outro é outro, eles se protegem. Eles blindam a parte fraca do outro. Um soma com o outro, um não cobra o outro, um agrega o outro. Aí a gente vai mostrar para vocês aqui também os medos, porque traz todos os medos que estão enraizados às vezes em crenças, né? Ou em traumas, ou em rejeição, ou em humilhação. Então tá enraizado algumas coisas ali. Sabendo dos medos da tua esposa, você aponta o dedo ou você protege ela? Sabendo do medo do teu esposo, você aponta o dedo, ri dele ou protege ele? Se você é um casal de fato que quer a prosperidade do lar, você vai proteger, blindar, guardar. Então é o exemplo que o John disse. A mulher entrou na loja de celular, percebeu o marido acuado com o vendedor, que o vendedor tinha sacado que ele não conseguia falar não, se posicionar e partiu para cima. Tá fazendo o papel dele, vou vender. A mulher entrou e falou assim, viu, agora a negociação é comigo. Não, com meu esposo encerrou, você não negocia mais com ele, é comigo. E ela tomou a direção porque ela é dominante. E o marido recuou e se sentiu aliviado daquela pressão. Poderia ser o inverso, e tá tudo bem, tá certo? É sobre entender perfil comportamental e fazer o uso máximo desse recurso em prol de uma vida feliz, não só conjugal, mas familiar, social, profissional. E é com isso que nós trabalhamos. Então, queridos, tem de todo tipo de coisa que, se vocês tiverem interesse, eu digo, a minha vida mudou, a do John mudou, entender o perfil até dos filhos, é impressionante. Você fala, nossa, agora eu não vou ficar apertando aqui, porque aqui eu já sei que o comportamento dele nunca vai ser assim. Então, ao invés de eu ficar lutando, vamos lá, eu vou trazer um negócio aqui, John, que agora me deu vontade, cara, de fazer. Deixa eu ver aqui, onde é que tá isso aqui? Bom, pode falar um minutinho aí, John, enquanto eu pego aqui. Bom, eu gostaria de falar uma coisa para vocês aqui. Você que está nos assistindo e não conhece, não entende sobre perfil comportamental, independente do ramo que você trabalha, eu te afirmo, você está deixando muito dinheiro na mesa. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Aqueles que trabalham aqui, que conhecem, que sabem que precisam vender, que estão numa empresa, você não tem ideia do quanto dinheiro você está deixando na mesa. Do quanto esse detalhe pode salvar e elevar o teu valor comercial de uma forma muito grande. Nós temos aqui um exemplo de um cara que ele era treinador e ele lidava por ser um dominante e tal. Quando ele conversou com uma pessoa, pode falar, Du. Não, a questão é que ele era treinador, não apenas treinador. Ele montava protocolo para dar o shape que a pessoa queria. Então tinha toda uma estrutura para não só ser o teu treinador, mas também tinha acesso à nutrição, a nutrólogos, a médicos do esporte, para te levar no shape que você quisesse. Então o trabalho dele é high ticket, lembra? Sim. E ele deixava lá. Show, manda ver. E aí ele foi, quando ele entendeu, encontrou com um treinador que conversou com ele e tal, falou com ele, ó, você está deixando dinheiro na mesa, porque você é um cara dominante. Então toda vez que você vai falar, você fala com um cara dominante. Você entrega para as pessoas um desafio. E toda vez que eles falavam, que ele falava com o cliente, ele falava de forma desafiadora. E o dominante ama desafio. Se você der um desafio para o dominante, ele vai fazer tudo para realizar. Ele vai entregar tudo para ele. Porém, os outros perfis não são assim. Os outros perfis, se você der um desafio, automaticamente ele trava. Automaticamente ele não vai exercer dessa maneira. E aí, quando ele começou a compreender, ele fechou um contrato
aonde antes de fechar esse protocolo, aonde antes dele firmar um compromisso, um contrato com as pessoas que ele dava a mentoria, ele fazia uma análise de perfil comportamental. E aí ele já sabia a forma como negociar, a forma como entregar o protocolo, a forma como trabalhar com aquela pessoa. Então, até no detalhe de falar, não havia como não fechar o contrato. Então, ao invés de ter só 25% fechado, ele começou a angariar e pegar os 100% do dinheiro que estava na mesa e falar com todos os perfis. Se você não entende de perfil, você está deixando o dinheiro na mesa. Você está deixando, de alguma maneira, de angariar esse valor, de fazer essa venda, de fechar essa venda, por conta de não entender perfil comportamental. Exatamente. O faturamento dele anual, quando ele estava fazendo isso sem esse recurso, segundo a nossa treinadora, a professora lá, disse que era 112 mil. No segundo ano que ele já estava fazendo, então no primeiro ano, na verdade, que ele estava fazendo, com perfil comportamental, saltou de 112 para 460, salvo engano. E no terceiro ano ele deu um outro salto para 1.600.000, dentro do mesmo trabalho, mesmo projeto, só que usando esses recursos. Mas não é só para ganhar grana, é para todas as áreas da tua vida. E para terminar, para você entender, se você é um pai, uma mãe e está com dificuldade porque seus filhos são diferentes, compreender as questões comportamentais, ao invés de você fazer briga e tentar amputar aquele comportamento que de fato precisa ser aproveitado. Veja bem, seu filho é mandão, eduque ele para a liderança. Seu filho é medroso, eduque ele para ser cuidadoso com os demais. Seu filho é dramático, você vai educar ele para a expressividade, para defender os nobres ideais. Se seu filho é imperativo, você vai educar ele para ser proativo, para assumir importantes responsabilidades. Se o seu filho é desafiador, é o dominante, eduque ele para grandiosidade, para sonhar grande. Seu filho é linguarudo, eduque ele para a justiça, para se expressar pelo bem comum. Se seu filho é teimoso, educa ele para perseverança, para resolver, problemas importantes. Então, quando você entende de perfil comportamental, você não quer mudar as pessoas, você quer direcionar as pessoas, porque o perfil que está desajustado por não ter governo daquilo, não saber como funciona, então sim, ele fica disfuncional. Mas quando você conhece o perfil, você afia o machado, e ao invés de ele ficar dando trabalho, ele vai dar resultado. Então é muito forte isso daqui. Você pega isso para teu esposo, para tua esposa, para tua família, para a empresa. Ou seja, você leva isso para a vida e principalmente para você. Porque se conhecer te dá previsão de o que você pode ou não fazer. Por exemplo, o John, ele tem a conformidade dele mais baixa. E ele tem que fazer algumas coisas que precisam de muita adaptação. Então, quando ele adapta, esgota o cara. Ele precisa fazer, vai esgotar ele faz na pressão. Se ele ficar fazendo muito tempo, ele não vai aguentar, mas ele tem influência muito mais alta. Então, em outra área, naturalmente ele flui. Como que isso acontece? Se dentro de uma casa com 4 filhos eu sei quais são os comportamentais de cada um, eu designo funções e tarefas para a tendência comportamental natural de cada um. Automaticamente eles me dão muito mais resultado que se eu não soubesse e escalasse a ermo cada um para fazer algo. Você fazer isso, você fazer aquilo, você fazer aquilo outro, daria tarefas para casa. Poxa, eles não fariam bem. Eles não fariam bem. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 2 filhas mulheres, tá? Eu viajei para um lugar, para Ilha Bela, e achamos lá um lugar bem gostosinho para ficar, bem familiarzinho. E aí sentei eu com a esposa lá, armamos a barraquinha, o negócio, o cooler cheio de sucos, trem para nós tomar, comer. Eu tô terminando de arrumar, John. A de 9 anos hoje, que tinha 8 na época, voltou e falou: pai, mãe, eu posso brincar com as minhas amigas? Eu falei: que amiga, menina? A gente acabou de chegar. Ah, não, mas já fiz 3 amigas. Acabado de chegar, irmão. Tinha acabado de chegar. A outra ficou 1 ano inteiro letivo na escola e fez uma amiga. E aí? Só que ela é muito boa em outras coisas. Então, no perfil, você vai encontrar os pontos fortes. Os pontos a desenvolver é outro problema. Aí entra a nossa mentoria, nosso trabalho. E, por exemplo, tem um mentorado meu que é amigo e irmão na fé. Esse dia um outro mentorado que é da mesma cidade falou comigo, mandou um áudio e falou: rapaz,
fulano tá diferentão, hein? Falei, por quê? Nossa, ele era fechadão, introvertido, falava baixo, andava meio encurvadinho, agora tá andando de peito aberto, falando firme, sorridente, bem expressivo, confiante, seguro. Rapaz, o negócio é bom mesmo, hein? Falei, irmão, graças a Deus, a gente não está aqui como charlatões, né? Graças a Deus, entrega de fato o resultado, né? Então não somos coaches, como vieram já nos agredir aqui, dizer, ah, vocês são coach, porque coach no Brasil é uma má referência, né? Então te chama de coach, está te diminuindo, é no depreciativo. Porém, o coach que é charlatão é o motivacional, queridos. É o que fala, dá um murro no peito, dá um grito que você é poderoso, você é vencedor, você tudo pode, só se acreditar que dá certo. Não, não é força de vontade não. É ativação de recurso interior de forma guiada. Guiada, né? Então, esse nosso assunto aqui hoje, que é perfil comportamental, te dá uma base muito sólida de antecipação, de previsibilidade, de ferramentas, de autoconhecimento e conhecimento da equipe, da esposa e da família. E isso te rende assertividade demais na conta, né? Então é sobre isso hoje o tema, né, John? Se tiver mais um assunto, manda ver, meu irmão. Quer dizer que assim, a importância desses perfis é tão grande que às vezes numa diferença de palavra tem perfil que precisa de elogio. A influência, se ela tiver muito alta, eu sou um cara influente, então dependendo da forma como você fala com o influente, você consegue tirar o melhor dele. Se você tem um filho e ele for dominante e você elogia, você não consegue tirar o melhor dele. Ao contrário, você não está deixando nada para ele, não faz diferença aquilo. Porém, se você fala da mesma maneira com dominante e com influente, os resultados serão completamente diferentes. Você não vai compreender, você vai estar achando que está fazendo bem e está prejudicando. Se você souber fazer a análise de perfil comportamental, você vai saber direcionar os seus filhos. Você vai saber como eles vão fazer o que você quer da maneira correta. De repente você fala com o dominante, dando elogio, para ele você não está dizendo nada. Você fala com o estável, coordenando, mandando, você vai travar ele. Já era, ele travou. E se você esperar que um conforme seja completamente alegre e feliz, e você vai dar um comando para ele, ele não vai travar, ele vai travar na hora. Porque ele não vai te entender, ele não vai te escutar, ele não vai te ouvir. E ele, com os olhos dele, que o que nós costumamos dizer é que a análise de perfil comportamental é a lente que a pessoa enxerga o mundo. Se você tirar a lente, ele não consegue enxergar nada. Então, se você não compreender a lente que a pessoa está usando, ela não vai te ouvir, ela não vai te ver. E sabendo, fica muito mais fácil o seu comando, a sua ordem, a sua direção, as suas palavras ficam mais fáceis e são compreensíveis demais. A irmã Kátia fez mais um comentário aqui, vou comentar. Deus abençoe, irmã Kátia, e todos que participaram e comentaram. Isso, quantos casamentos acabaram por falta de informação? Exatamente, não é só... Quantos casamentos, tanto a irmã que comentou, todos aqui que estão, né, John? Quantos casamentos acabaram, as pessoas disseram, cara, acabou não sei por quê, porque nós se amava muito, mas a gente não se entendia. A gente se amava demais, o divórcio veio inúmeras vezes, mas a gente tentou, até que não deu mais. Por que não deu mais? Porque não tinha ajuste de perfil comportamental, não tinha conhecimento e não aplicava esses recursos. Então, por que nós fomos buscar, eu e o John? É lógico que a nossa formação visa também nós ganharmos o nosso trabalho, o nosso dinheiro honesto e nós darmos o sustento para a nossa casa. Somos o provedor do nosso lar. Mas não é só sobre dinheiro. Tem um propósito muito forte incutido nisso. Porque eu fui muito beneficiado vivendo uma época de crise. Então, eu tinha resolvido a partir da Bíblia e dei um upgrade muito alto a partir do perfil comportamental e tudo que ele traz de ferramental. Então, seria importante demais as pessoas terem acesso a esse tipo de coisas, com profissionais sérios que querem de verdade ver o teu bem de verdade. Você fez a análise de perfil comportamental, demos a devolutiva, você falou, irmão, ô John, Edu, eu gostaria de melhorar esse ponto que eu tenho a desenvolver. Existe meios? Existe. Tem como ativar recursos em você que você nem imagina que tem. Vamos lá, só um exemplo bíblico que eu uso e abuso desse exemplo. Josué e Deus conversando com ele. Ele olhou para Moisés e falou para Deus, Moisés é morto e eu não dou conta de fazer isso aí.
Ele olhou para o perfil, olhou para quem ele era e falou, não tem como. Deus reprogramou a mente de Josué. Lê o capítulo 1 de Josué, você não vai ver Deus derramando óleo, derramando fogo, assoprando espírito. Ele só falou, tenha bom ânimo, encorajou ele ali, trouxe o conceito, o que ele tinha que fazer, aonde a mente dele tinha que estar, silenciou a comunicação, o diálogo interno, e Josué se tornou irresistível. Tão ousado e atrevido que ele chegou a mandar o sol parar e a lua também. Então você pega a visão de um cara que só se julgava ser apenas um único espia, só um espia, um mero espia. Mas quando Deus reposicionou a mente dele, que ele viu o que ele tinha de recurso interno, ele mandou o sol parar, a lua parar, chamou os vespões, enfim, ele fez o que tinha que fazer. O que eu estou dizendo? Deus é coach? Se você for levar para dentro da palavra o que é coach nos Estados Unidos, você entender o conceito, você vai entender que o conceito é divino. Não estou falando que Deus é coach, não. Estou só dizendo o conceito, ele é bíblico, ele é divino. É um conceito científico, mas apoiado 100% na Bíblia. Você quer ver? Vai lá em Provérbios está escrito. Ô, John, lá do... Pai, tem hora que eu me esqueço o versículo, mas é muito rápido aqui. Versículo de Provérbios. Provérbios 20 e... Tem hora que a CPU falha, irmão. Provérbios 18. Não, Provérbios 23. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 18, do 20 ao 21. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. E vamos lá? Provérbios 4, verso 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quando você entra dentro do coach real, não estou falando do coach charlatão, tá? Do coach verdadeiro, responsável, o coach de verdade, ele vai tratar esses pilares. E mais um pilar, e eu não vou nem entrar, só para você entender, se vocês querem, nos chama, é de verdade. Jó 3, 25. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Dentro do que nós aprendemos e estudamos, trabalha todas essas frentes. Elas são bíblicas. Não é uma invencionice do homem. Por falta de informação e conhecimento, eu sabotei a minha vida por anos. E eu achava que eu estava fazendo muito certo. Seria mais ou menos assim, John. Onde eu moro aqui na direção à esquerda, eu vou para Castelo Branco. Na direção à direita, eu sigo para o centro da cidade, podendo ir na rodoviária. Digamos que eu saía de casa e ia na esquerda, em direção a Castelo Branco, andava o dia inteiro querendo chegar na rodoviária. E eu voltava para casa muito cansado. Trabalhei o dia todo, mas e o resultado? Não vinha. Não vinha porque eu estava na direção errada, sem saber como de fato fazer. Então, quantos casais estão cansados de lutar para dar certo e não sabem como fazer? E a solução pode, e com muita chance de estar, dentro de conhecer o perfil comportamental do teu cônjuge e o teu. E a devolutiva, quando nós te damos, leva ali quase 2 horas aproximadamente para dar a devolutiva, de tão profunda que é e de tanto impacto. Já teve casal com a devolutiva que eles pararam para chorar e se abraçar. Porque começaram a se compreender, olhavam um para o outro, aquele olhar de perdão, que um estava perdoando o outro e se abraçava, falando, nossa, amor, me perdoa. Não sabia disso. Irmão, como é profundo esse negócio. Um camarada que é amigo meu, e ele é um grande player, tá voando, tá na Itália. Quando eu dei a devolutiva, ele parou, ficou com a mão na cara, me olhando, e falou, Du do céu, eu tô abismado com a precisão desse relatório. Como pode ser tão preciso? Sabe qual é a precisão do relatório? 99% de acerto. É muito forte. Vamos brincar, John? Tá acertando muito mais que muito profeta. Nossa, por aí, tá certo ou não? É louco. É isso, queridos. Da minha parte, é isso aí. Gente, da minha parte também, eu quero agradecer vocês e dizer que nós estamos esperando vocês nesse restauração e está cada vez mais lindo o projeto. Deus tem estado conosco. E eu que faço parte, estou ali cuidando do som, olhando. Às vezes me emociono e fico tão feliz de ver o que Deus faz ali dentro. A manifestação do Espírito de Deus através do Eduardo, e vendo a restauração de grandes amigos, ver aquilo que Deus tem feito e aquilo que é bom pode melhorar, não seja orgulhoso. E outra coisa, vocês que estão bem, que estão felizes, maravilhoso, vai urgente para lá, porque vocês precisam levar essa mensagem.
Pessoas curadas, casais curados, curam outros casais. E aonde nós não podemos chegar, o importante é que a nossa missão e a nossa mensagem chegue através de você. Vá lá, esteja conosco. Projeto Bases, você que é de outro estado, você que está distante, nós estamos aqui, a mentoria está correndo, estou esperando vocês, está chegando o dia, tem muita coisa boa para acontecer e tem muita surpresa vindo aí. Um grande abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe vocês. Saudações, queridos, foi um prazer estar com vocês, graças a Deus, e a você e o Jonathan, encontrei meu perfil, muito obrigado por tudo, Jonathan. Não sei quem é, John, 3786DEI, deve ser alguém que você conhece. Sim, é um case de muito sucesso. Deus nos abençoou ali, foi uma família que nós estivemos juntos trabalhando e foi muito bom. Estou muito feliz pelo seu resultado, que Deus abençoe. É isso. Tem muito case já, às vezes as pessoas não querem dar depoimento porque é muito individual, eu entendo completamente, mas tem alguns que estão disponíveis aí, a gente vai começar a soltar os depoimentos de pessoas que de fato alcançaram esse resultado e estão vivendo uma vida próspera e abundante. E é isso que nós gostaríamos que você vivesse. O evangelho não se trata de autopunição, de mutilação da tua emoção ou da tua vida. Muito pelo contrário. Tudo que é vontade de Deus corre e flui na direção certa da cura, da abundância, da prosperidade. Não é teologia da prosperidade. De fato, Deus quer nos ver bem. Está escrito, se um pai humano que é mau, se o filho pede um pão, ele não dá uma serpente, que dirá? Deus que é bom. Então Deus não quer essas coisas para nós, Deus quer o bom, o que é bom demais. Queridos, Deus abençoe e até a próxima. John, um abração, meu caro. Até a próxima, meu irmão. Deus abençoe, Deus abençoe. Tamo junto.